Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador, todo louvor pertence a Alá. A Ele louvamos, buscamos sua ajuda e pedimos o seu perdão. Todo aquele que Alá guiar, ninguém poderá desviar. E todo aquele que Alá deixar desviar, ninguém poderá guiar. Testemunhamos que não há divindade além de Alá e que Muhammad é seu servo e mensageiro. E que a paz e as bênçãos de Alá estejam com o profeta Muhammad e com seus familiares, companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Amém. Assalamu alaikum, irmãs. Iniciamos hoje a primeira aula do módulo 1, a aula que é teórica e corresponde ao estudo do livro 1, Manual para Novo Muçulmano. Ele está disponível no nosso kit. Você poderá solicitar o kit completo por e-mail ou visualizar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para acessar o livro em PDF, ok? O estudo da aula de hoje corresponde à página 12 até a página 80. Recomendo que durante essa semana você faça a leitura dessas páginas indicadas, ok? Bom, irmãs, nós vamos começar este curso na primeira aula definindo o significado da palavra Islã, né? Nós vamos começar esse curso falando sobre o Islã, sobre a religião islâmica, e definindo logo de começo o significado da palavra aqui se denomina a nossa religião. Bom, irmãs, o nome da nossa religião se difere dos nomes atribuídos a todas as demais religiões que nós conhecemos. Por exemplo, o cristianismo assim foi denominado em relação a Cristo, certo? Assim como o budismo foi assim nomeado em homenagem a Buda, e o kardecismo com Allan Kardec. O judaísmo, por exemplo, se originou do nome da tribo de Judá, filho de Jacó, e assim em diante. Já o nome Islã não foi um nome relacionado ao profeta que recebeu a mensagem do Islã, que foi o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Alá esteja sobre ele. A palavra Islã, diferente das palavras aqui é chamada as demais religiões, a palavra Islã significa submeter-se a Deus, e disso se trata a religião que foi criada por Alá, nosso Criador, para todas as suas criaturas. Trata-se do nosso compromisso em nos submetermos totalmente e tão somente ao nosso único Deus. De igual modo, aquele que abraça a religião islâmica não é chamado de maometano, como os que abraçam o cristianismo são chamados de cristão, né? Então, algumas pessoas, né, aqui no Ocidente chamam o profeta Muhammad de Maomé e acham que quem segue Maomé é maometano, mas essas pessoas estão equivocadas. As pessoas que seguem o profeta Muhammad, que seguem a religião islâmica, são chamados de muçulmanos. E muçulmano nada mais é do que toda aquela pessoa que se submete a Deus. Por isso, afirma-se que a única religião ensinada por Deus para a humanidade, a religião de todos os profetas, desde o nosso pai Adão, que a paz esteja com ele, até o profeta Muhammad, que a paz e bênçãos de Alá esteja sobre ele, a única religião que foi ensinada por esses profetas é o Islã. A única religião pregada por todos os profetas, Noé, Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Jesus, Muhammad e todos os demais profetas e mensageiros que Deus enviou desde a criação da humanidade, a única religião que eles pregaram é a religião da submissão a Deus. Jesus nunca ensinou a Trindade. Até mesmo se você ler a Bíblia dos cristãos, você nunca encontrará essa palavra na Bíblia. Você nunca encontrará um único versículo onde Jesus tenha pedido ou tenha dado a entender que as pessoas deveriam adorá-lo. Nós muçulmanos estamos em equilíbrio. Nós nem renegamos alguns dos profetas, como fazem os judeus, que renegam Jesus e renegam Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre eles, e nem exageramos no nosso amor aos profetas, como fazem os cristãos, que adoram a Jesus a tal ponto de colocarem ele no mesmo patamar que Deus. Diferente de tudo isso, nós adoramos e amamos, acima de tudo e todos, apenas o nosso Criador.
e abaixo dele nós amamos e respeitamos a todos os profetas e mensageiros, não fazendo diferença alguma entre eles. Tudo isso sem colocá-los numa posição acima do que a honrada posição que eles já ocupam, a posição de servos virtuosos de Deus. Nós cremos, irmãs, que Deus revelou todos os livros sagrados, como a Torá, que foi revelada para os judeus, os Salmos de Davi, o Evangelho de Jesus, o Alcorão, que foi revelado ao último mensageiro e profeta, que é o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dentre outros livros revelados desde a criação da humanidade. Entretanto, irmãs, o único destes livros que foi preservado em sua forma original, na língua que originalmente foi revelada do anjo Gabriel para o profeta Muhammad, é o Alcorão. É o único livro que foi preservado em sua forma original. O Alcorão foi preservado como prometido por Alá, tanto escrito como na memória de milhares de muçulmanos que se esforçam para memorizar a sua recitação. Quanto às outras escrituras, elas foram mudadas diversas vezes, traduzidas e alteradas, tiravam uma parte, tiravam outra parte, encaixavam outra parte. Então, de certa forma, não se pode saber se ao certo aquelas foram as palavras dos profetas, se foram as palavras dos seguidores, ou se foram de pessoas que viveram anos após eles, ou seja, não é possível analisar a linha de veracidade contida naquelas palavras. Por este motivo, o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Alá esteja sobre ele, nos ordenou: não afirmem o que o povo do livro, ou seja, os judeus e os cristãos, não afirmem o que o povo do livro diz, nem tampouco neguem. Ao invés disso, digam: cremos no que foi revelado para nós e cremos no que foi revelado para ti. O nosso Deus é teu Deus e é um único Deus. E a ele nos submetemos como muçulmanos. Este dito do profeta foi narrado no Bukhari. O profeta Muhammad é o único mensageiro enviado para toda a humanidade, conforme já havia sido revelado nas escrituras sagradas anteriores. Ao contrário dos profetas anteriores que descenderam da linhagem do profeta Isaac, que a paz esteja com ele, que foi o filho mais novo de Abraão, que a paz esteja com ele, o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus esteja sobre ele, é descendente direto do filho mais velho de Abraão, alayhi salam, que foi o profeta Ismael, alayhi salam. Ao contrário dos profetas que haviam sido enviados para um povo específico, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, foi enviado para toda a humanidade. Foi narrado em um hadith autêntico no Bukhari Muslim que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: os profetas foram enviados a seus povos, enquanto eu fui enviado para toda a humanidade. Sendo esta a última mensagem para a humanidade, ela deveria então ser aplicável não apenas para a época da revelação, mas para todas as épocas até o dia do juízo final. E é o que observamos em nossa religião, irmãs. Ela se aplica perfeitamente até os dias de hoje, desde a sua revelação, que ocorreu há mais de 1400 anos. Digamos, irmãs, que uma pessoa criou um celular e você usa esse celular por 5 anos. Então você conhece os detalhes deste celular, certo? Mas quem você acha que conhece mais este aparelho? Aquele que criou o aparelho ou você, que usa ele há tanto tempo? Com certeza, a pessoa que desenvolveu, que criou aquele aparelho, o conhece melhor do que você. Da mesma forma, Deus que nos criou é quem tem o conhecimento supremo sobre o que é melhor para nós e qual é a religião que nós devemos seguir. Irmãs, abra o seu Alcorão na Sura 3, capítulo 85, em que Alá disse: e quem quer que almeje impingir outra religião que não seja o Islã, aquela jamais será aceita.
e no outro mundo, essa pessoa contar-se-á entre os desventurados. As fontes da lei islâmica é o Alcorão e a Suna. O Alcorão é a autoridade máxima na legislação islâmica, revelada diretamente por Allah, subhanahu wa ta'ala, através do anjo Gabriel, alayhi salam, ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, Allah revelou o Alcorão através do anjo Gabriel para o profeta Muhammad. Já a Suna são os relatos do companheiro do profeta sobre os seus ditos, sua história, seu modo de vida e conduta. O Alcorão é incomparável a qualquer literatura árabe. Ele é o maior milagre concedido ao profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus esteja sobre ele. O profeta Muhammad era iletrado e não seria capaz de produzir algo semelhante ao Alcorão por si próprio. E se você tiver um pouco de conhecimento sobre a gramática árabe, sobre a literatura árabe, você verificará que não há um único erro gramatical ou qualquer discordância ou incoerência no Alcorão. Nem mesmo os poetas mais renomados de Meca, que eram inimigos do Islã, quando o Islã foi revelado, e queriam de toda forma provar a falta de veracidade do Alcorão, que queriam competir para trazerem versos melhores do Alcorão, nem mesmo eles puderam produzir uma única sura igual à sura do Alcorão. Nem mesmo aquela sura que é a menor de todas, que tem apenas 3 versículos, que é a sura Al-Kawthar, nem mesmo essa pôde ser feita por estes incrédulos uma sura semelhante a ela. Por mais pequena que ela seja, ela traz uma série de regras gramaticais, regras de pronúncia, regras de recitação que não puderam ser copiadas pelos incrédulos. Diversas vezes, estes poetas incrédulos chamavam o profeta Muhammad de poeta. Ele que era iletrado, que não seria capaz de produzir uma mensagem por si mesmo daquela forma, era chamado de poeta pelos incrédulos. E essas pessoas desafiavam ele o chamando dessa forma. E é então que Allah desafia essas pessoas a cumprir com o desafio de trazer uma sura. Então, se eles chamavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de poeta, então Allah lançou o desafio para que viessem os melhores poetas e trouxessem uma única sura igual à do profeta Muhammad, e mesmo eles se juntando, os melhores poetas, os mais sábios em recitação da época, com todo o talento que eles tinham, eles não foram capazes de fazer uma sura igual à que foi revelada por Allah. Tudo o que o profeta fazia e dizia era memorizado por seus companheiros. E este conhecimento foi passado adiante, no que hoje nós chamamos de Suna, que são relatos da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad disse aos seus companheiros, conforme narrado por Ibn Mas'ud, que a paz esteja com ele, que Deus faça feliz a pessoa que, escutando de mim, transmita aos demais tal como ouviu, porque às vezes aqueles que escutam dos outros compreendem melhor do que a primeira pessoa que ouviu. Se Allah nos ordena, irmãs, a rezar no Alcorão, é através da Suna do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que nós aprendemos a como rezar. Por isso, foi descrito detalhadamente. É como nossas fontes legislativas. A Constituição Federal é a autoridade máxima da legislação. Logo em seguida estão as leis, e estas não podem contrariar a Constituição. Essa é a relação entre o Alcorão e a Suna, e ambos devem ser seguidos. Os objetivos do Islã são adoração exclusiva a Allah, sem atribuir parceiros a ele, e este foi o motivo da nossa criação. Allah disse no Alcorão: e não criamos os gênios e os humanos, senão para me adorarem. Este versículo está no capítulo 51, versículo 56. Outro objetivo do Islã é o de livrar
os seres humanos da adoração de qualquer outro que não seja Alá e fazer com que a vida floresça na terra. Ou seja, o Islã não é uma religião que abrange apenas o âmbito espiritual da vida de uma pessoa. Do contrário, a religião criada por Alá abrange toda a vida social do ser humano, desde como ele deve adorar Alá até como ele deve tratar os seus vizinhos, comer, ter relações com a sua esposa de forma lícita, também no comércio, não praticar juros, não dar calote nas pessoas e assim por diante. Outro objetivo do Islã é a paz verdadeira. Essa que só pode ser obtida quando o servo de fato se submete ao seu Criador. Uma pessoa diz: quando eu casar, eu vou ter paz e vou ser feliz. Aí ela casa e nada muda. O outro diz: quando eu for rico, eu vou ter paz e sossego. Aí a pessoa fica rica e continua sem paz e tranquilidade no coração. Isso, irmãs, porque todas nós temos um espaço em nosso coração que só pode ser preenchido com o amor de Allah subhanahu wa ta'ala. A paz que ele concede apenas aos seus servos, aqueles que de fato e de verdade se submetem a ele. Há muitas características, irmãs, que destacam o Islã das demais religiões. Mas eu gostaria aqui de destacar duas delas. A primeira e mais importante é o monoteísmo puro. O Islã se destaca porque a sua crença não é manchada pela idolatria e pela influência das culturas pagãs, como acabou acontecendo com o cristianismo, por exemplo, que sofreu forte influência das culturas que acreditavam que, por exemplo, os deuses vinham para a terra ter relações com mortais e destas relações nasciam semideuses como Hércules da mitologia grega. No Islã não há esse tipo de crença. A sura, que equivale a 1/3 do Alcorão, apesar de tão pequena, representa em poucas palavras o monoteísmo puro, a fé do profeta Abraão e de todos os profetas que Deus enviou para a humanidade. A fé do monoteísmo puro, que é pregada pelo Islã, aparece nessa sura, na sura 111. Disse Allah, dize, ele é Allah, o único, Allah, o solicitado, não gerou e nem foi gerado, e não há ninguém que se compare a ele. A segunda característica, irmãs, do Islã, que eu gostaria de destacar, que diferencia o Islã das demais religiões, é a recomendação do bem e a coibição do mal. Nós, muçulmanos, não vemos os nossos irmãos se afundando no pecado e ficamos calados. Nosso dever é ajudar uns aos outros à prática da virtude e ao abandono das ações pecaminosas. É parte da Irmandade Islâmica prestar o bom conselho. Sim, é claro, com sabedoria, com boa intenção, com bons modos de falar, mas não devemos deixar de fazê-lo. E Allah nos elogiou por essa qualidade no Alcorão. Ele disse na Sura 3, versículo 10, e sois a melhor nação que surgiu na humanidade, porque recomendais o bem e proibis o ilícito e credes em Deus. E esta é a nossa aulinha de hoje, irmãs. Espero que ela aceite o nosso esforço. Espero que todas possam se manter firmes ao ouvir as aulas seguintes. Fique atenta essa semana, que será postada também a aula voltada para a prática da religião. Não se esqueça do nosso canal de atendimento por e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestões, comentários, que vocês queiram que a gente responda, porque nem sempre a gente consegue acompanhar os comentários que são postados no próprio vídeo. Então, se você quiser falar com a gente, mande um e-mail, que será um prazer conhecê-las e conversar com vocês, ok? Que ela aceite de nós, louvado seja Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad e com seus familiares, companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Amém.